Você notou primeiro no chuveiro, mais cabelo no ralo que o normal, depois no travesseiro, depois em volta da escova, em quantidades que fizeram você parar e encarar. Você disse a si mesma que era coisa da estação, disse que era estresse, comprou biotina, mudou o shampoo e o cabelo continuou caindo. Mas tem uma coisa que você provavelmente ainda não fez: olhar para as suas unhas. Olhar de verdade. Elas estão mais finas que antes? Quebram ou descamam com mais facilidade? Tem estrias verticais da base até a ponta? Se a resposta é sim, então sua queda de cabelo e as mudanças nas unhas não são dois problemas separados. São o mesmo problema se manifestando em dois lugares diferentes, e a causa é algo que um frasco de biotina nunca vai resolver. Cabelo e unhas têm uma ligação biológica profunda que a maioria nunca considera. Ambos são feitos principalmente de uma proteína chamada queratina, e ambos dependem do mesmo conjunto de nutrientes, hormônios e sinais celulares para crescerem bem. Quando o corpo está com falta de certas matérias-primas críticas, ou quando o ambiente hormonal muda e atrapalha a entrega desses materiais, tanto o cabelo quanto as unhas se deterioram ao mesmo tempo. As unhas costumam mostrar o dano primeiro, porque crescem mais rápido que o cabelo, e as mudanças são mais fáceis de ver. Estrias verticais, fragilidade, rachaduras, descamação, crescimento lento ou uma lâmina mais fina são sinais precoces de que o corpo está lutando com algo mais profundo que um problema estético. Elas são basicamente um sistema de alerta precoce que a maioria das mulheres ignora, porque acham que problemas nas unhas são por causa de lavar as mãos ou da idade. O motivo mais comum por trás da deterioração simultânea do cabelo e das unhas em mulheres após os 43 anos é uma deficiência mineral raramente testada em exames de sangue comuns: a ferritina. Ferritina não é a mesma coisa que ferro. Ferro é um mineral. Ferritina é a proteína que armazena ferro dentro das células e o libera quando o corpo precisa. Uma mulher pode ter níveis de ferro aparentemente normais no exame e ainda ter ferritina criticamente baixa, o que significa que seu corpo quase não tem reservas de ferro para usar. Isso é crucial para o cabelo, porque o folículo capilar é uma das estruturas metabolicamente mais ativas do corpo. Ele requer um suprimento constante de sangue rico em ferro para alimentar a rápida divisão celular que produz um fio de cabelo em crescimento. Quando a ferritina cai abaixo de um certo nível, tipicamente em torno de 30 a 40 nanogramas por mililitro, o corpo começa a racionar seus recursos em silêncio. Ele desvia o ferro de funções não essenciais, como o crescimento do cabelo e a força das unhas, e o redireciona para funções vitais, como o transporte de oxigênio e a função muscular. O cabelo não cai porque o folículo está danificado. Ele cai porque o folículo foi rebaixado de prioridade. Após os 43, a depleção de ferritina acelera por várias razões que convergem ao mesmo tempo. Flutuações no estrogênio podem causar menstruações mais intensas ou irregulares, o que aumenta a perda mensal de ferro pelo sangue menstrual. Ao mesmo tempo, a absorção de ferro pelo intestino muitas vezes diminui, devido a mudanças na produção de ácido estomacal e alterações no microbioma intestinal. Muitas mulheres nessa faixa etária também adotam dietas mais leves e à base de plantas, que são pobres na forma de ferro que o corpo absorve com mais eficiência. O ferro Heme, de fontes animais. O ferro não Heme, encontrado no espinafre, nas lentilhas e nos cereais enriquecidos, tem uma taxa de absorção de apenas 2 a 5%, comparado a 15 a 25% do ferro Heme. Assim, uma mulher que vem comendo saudável por anos pode estar, na verdade, privando seus folículos do mineral de que mais precisam. Mas a ferritina não é a única peça do quebra-cabeça. Há um segundo fator que conecta a queda de cabelo e a fragilidade das unhas após os 43, e ele raramente é discutido fora das clínicas de endocrinologia: a função tireoidiana. A glândula tireoide,
Um pequeno órgão em forma de borboleta na base da garganta regula a taxa metabólica de praticamente todas as células do corpo, incluindo as que produzem cabelo e unhas. Quando a função tireoidiana desacelera, mesmo que sutilmente, a renovação celular diminui em todo o corpo. O cabelo cresce mais devagar, entra na fase de repouso mais cedo e cai prematuramente. As unhas crescem mais lentamente e ficam quebradiças. A pele fica mais seca. A energia despenca. O peso aumenta sorrateiramente. Todas são manifestações da mesma desaceleração interna. O problema é que o teste padrão da tireoide, muitas vezes, não detecta os estágios iniciais desse declínio. A maioria dos médicos testa o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, e às vezes o T4 total. Se esses números estiverem dentro da faixa de referência, a tireoide é declarada normal. Mas o TSH pode permanecer na faixa normal, enquanto o T3 livre, o hormônio tireoidiano ativo que as células realmente usam, já está em declínio. E o T3 reverso, uma molécula que bloqueia a entrada do T3 nas células, pode estar aumentando sem que ninguém o verifique. Uma mulher pode ter um TSH perfeitamente normal e ainda ser funcionalmente hipotireoide no nível celular. Se disseram que sua tireoide está bem, mas você está perdendo cabelo, suas unhas quebram, sua pele está seca e você está ganhando peso mesmo comendo menos, o painel padrão pode não estar contando a história toda. Solicitar um painel tireoidiano completo, que inclua T3 livre, T3 reverso e anticorpos tireoidianos, dá uma imagem muito mais precisa do que realmente está acontecendo no nível celular. Muitas mulheres descobrem que o que parecia um envelhecimento inexplicável era, na verdade, um problema tireoidiano subclínico, que passou despercebido por anos porque o teste de triagem foi muito limitado. Há uma terceira conexão importante, e esta está ligada diretamente à própria transição hormonal. O estrogênio favorece o crescimento do cabelo ao prolongar a fase de crescimento do ciclo capilar, chamada anágena. Com níveis estáveis e saudáveis de estrogênio, o cabelo permanece mais tempo na fase de crescimento. Por isso, muitas mulheres têm cabelos mais densos na gravidez, quando o estrogênio atinge seu pico. Após os 43 anos, conforme o estrogênio começa a flutuar e a diminuir, a fase de crescimento encurta. Mais folículos entram na fase de repouso, a telógena, ao mesmo tempo. Isso cria o padrão conhecido como queda difusa, em que o cabelo não recua na linha da testa, como na calvície masculina, mas afina de maneira uniforme no topo da cabeça, principalmente ao longo da risca. O rabo de cavalo fica mais fino. O couro cabeludo fica mais visível sob certa luz. Esse tipo de queda é hormonal e não responde a tratamentos tópicos ou vitaminas sozinhos. Então, o que realmente funciona? A abordagem precisa atuar nas 3 camadas: deficiência nutricional, função tireoidiana e suporte hormonal. Se você nunca dosou sua ferritina, peça esse exame especificamente na próxima coleta de sangue. Não aceite a informação de que seu ferro está bom sem ver o número da ferritina. A faixa ideal para crescimento capilar está entre 70 e 100 nanogramas por mililitro, bem acima do limite inferior que muitos médicos consideram aceitável. Com ferritina abaixo de 50, suplementar com bisglicinato de ferro, de 25 a 30 miligramas em jejum, com vitamina C, para melhor absorção, é a abordagem mais suave e eficaz. O bisglicinato de ferro tem muito menos chance de causar desconforto gástrico e prisão de ventre. Espere 3 a 4 meses de suplementação consistente para ver mudanças visíveis no cabelo, pois os folículos precisam de tempo para reconstruir suas reservas e retomar o crescimento ativo. Nesse período, você pode notar melhoras na energia e menos cansaço antes de ver mudanças na densidade capilar, porque o corpo prioriza as funções mais críticas e só direciona recursos para o cabelo após suprir essas necessidades. Um erro comum
é parar a suplementação assim que a energia melhora, achando que o problema acabou. Os folículos capilares são os últimos a se beneficiar e os primeiros a perder acesso quando as reservas caem novamente. A suplementação consistente pelo tempo necessário, com dosagens periódicas da ferritina a cada 3 meses, garante que os ganhos não sejam perdidos. Além do ferro, há outro mineral ligado diretamente à saúde do cabelo e das unhas, e do qual a maioria das mulheres acima de 43 tem deficiência silenciosa: o zinco. O zinco é necessário para a divisão celular que impulsiona o crescimento do cabelo e das unhas, e atua na enzima que converte o hormônio tireoidiano, T4, em sua forma ativa, T3. Pouco zinco significa renovação celular mais lenta no folículo, estrutura ungueal mais fraca e conversão tireoidiana reduzida. Suplementar com 15 a 25 miligramas de bisglicinato de zinco diariamente, com comida para evitar náusea, atua simultaneamente nos componentes estrutural e tireoidiano. Para o suporte da tireoide, peça um painel completo que inclua TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso e anticorpos tireoidianos. Se o T3 livre estiver no terço inferior da referência ou o T3 reverso estiver elevado, mesmo com TSH normal, pode haver espaço para intervenção. O selênio, com 200 microgramas diários, apoia a enzima que converte T4 em T3 ativo. O zinco, com 15 a 25 miligramas diários, também é necessário para essa conversão. Ambos os minerais são comumente depletados em mulheres acima de 43 anos, e ambos são fáceis de suplementar com segurança. Para o componente hormonal, apoiar o metabolismo do próprio estrogênio pode ajudar a desacelerar a queda relacionada à transição. Linhaça moída, 2 colheres de sopa ao dia em um smoothie ou iogurte, fornece lignanas com efeito modulador leve sobre o estrogênio. Elas não adicionam estrogênio ao corpo, mas ajudam a equilibrar a proporção entre metabólitos estrogênicos, protetores e problemáticos. Ácidos graxos, ômega 3 do óleo de peixe, com 2 gramas de EPA e DHA combinados diariamente, reduzem a inflamação no couro cabeludo, que acelera a miniaturização folicular e apoiam a saúde das membranas celulares do cabelo e da unha. Externamente, uma massagem suave no couro cabeludo por 3 a 5 minutos diários, segundo pesquisas, aumenta o fluxo sanguíneo para os folículos e pode melhorar a densidade capilar com o tempo. A chave é a constância, não a pressão. Use as pontas dos dedos, não as unhas, e movimente o couro cabeludo em vez de deslizar sobre a superfície. Pode ser feito a seco ou com algumas gotas de óleo essencial de alecrim diluídas em um óleo carreador. O óleo de alecrim foi comparado a minoxidil em um estudo clínico e mostrou resultados comparáveis em densidade capilar após 6 meses, sem os efeitos colaterais. 2 a 3 gotas misturadas em uma colher de sopa de óleo de jojoba ou coco, massageadas no couro cabeludo e deixadas por pelo menos 30 minutos antes da lavagem, proporcionam tanto o estímulo mecânico quanto o benefício tópico. Suas unhas contaram a história antes do seu cabelo. Elas foram o primeiro sinal de que algo mais profundo estava mudando dentro do seu corpo. Uma mudança nos minerais, na produção da tireoide, nos hormônios que governam como suas células crescem e se reparam. A maioria das mulheres nunca conecta as duas coisas. Agora você pode. E o lugar para começar não é um novo shampoo ou um esmalte mais espesso. É um exame de sangue que faz as perguntas certas e um protocolo que fornece ao seu corpo as matérias-primas que ele tem faltado. As respostas nunca estiveram longe. Só estavam escondidas nos resultados de exames errados.